Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu trago-vos o primeiro episódio de eu a reagir a dúvidas, crises existenciais e etc. de pessoas LGBT no Reddit. Este vai ser o primeiro episódio, portanto perdoem-me alguma awkwardness ou qualquer coisa do género. Eu vou estar a olhar bastante para aqui porque é onde eu tenho o portátil e portanto é onde eu literalmente tenho toda a informação e os casos a qual eu vou reagir. Também vou colocá-los aqui para que depois vocês possam ler ao mesmo tempo. Mas vou tentar dar as minhas opiniões genuínas sobre o assunto e sobre os pedidos de conselhos que estas pessoas estão aqui a pedir. Novamente, um disclaimer, isto é com base na minha opinião pessoal, eu não sou profissional, com base na minha própria experiência e, como tal, deve ser levada sempre nesse tom. Portanto, vamos lá aqui começar. Primeiro caso de hoje, dúvidas extremas sobre a minha sexualidade. Eu não sei o que eu sinto e isso ultimamente anda-me deixando louca. Eu penso que acho os dois géneros extremamente atraentes, porém eu não sinto tesão em mulheres, mas em homens sim. Ao mesmo tempo, eu tenho receio por ter relacionamento com homens, na minha cabeça todos traem, mas com mulheres não. Eu poderia me rotular bissexual, mas eu acho que bissexual seria uma indecisão. E se eu gostar apenas de um género, eu preciso de ajuda. Eu acho o relacionamento entre duas mulheres tão puro e verdadeiro e isso deixa-me nervosa, porque eu queria falar tipo, sim, eu sou hetero, ou sim, eu sou lésbica, e apenas isso. Eu super casaria com uma mulher, milhares de vezes, mas já com um homem, eu penso que não e isso me enjoa. Qual seria a minha sexualidade? Ora, isto é um caso aqui um bocado complicado, certo? Porque ela tem tantas camadas e é tão complicado, mas vamos tentar dissecar aqui um bocado. Portanto, aqui para começar, a pessoa diz que acha os dois géneros extremamente atraentes. Eu acho que está tudo ok em achar os dois géneros extremamente atraentes. Nós conseguimos olhar para um homem e objetivamente dizer que ele é extremamente bonito, é um homem elegante, é um homem classe, sei lá, não é? É gostoso, pronto. Também eu consigo olhar para uma mulher, apesar de saber que não me sinto atraída por mulheres, eu consigo olhar para uma mulher e dizer, fogo, esta mulher é mesmo gostosa, tipo, olha aquele par de mamas, fantástico, maravilhoso, tipo, quem me dera, tipo, ter um par de mamas assim. E achar aquela mulher extremamente atraente, não é? Por amor de Deus, quem não acha Scarlett Johansson, tipo, lindíssima? Nossa Senhora, que mulher sexy, e aquela voz, oh, por amor de Deus. Agora, eu gostaria de ter qualquer coisa íntima com aquela pessoa? Não. Eu acho que o facto de nós sentirmos os dois géneros extremamente atraentes, não acredito que haja qualquer implicação a nível da nossa sexualidade, correto? Até porque a OP, portanto a Original Poster, a pessoa que está a colocar o post, diz precisamente que não tem qualquer tipo de tesão por mulheres. Portanto, já sabemos que ela não se sente excitada por mulheres. Portanto, só aí já vai efetivamente um enorme marco. Eu entendo que a componente sexual pode não ser o mais importante para todos, mas a realidade é que é importante e nós não podemos desacreditar disso. É mais importante para umas pessoas do que para outras e se as duas pessoas estiverem ok em que a componente sexual não é mais importante, mas sim a conexão emocional e tudo mais, e que não precisam daquela parte da conexão sexual, está tudo ok e não há qualquer problema, desde que haja um entendimento entre as duas partes e as duas partes estejam em sintonia nesse sentido. Esta pessoa diz que sente tesão por homens, portanto, há efetivamente ali uma excitação no que toca a homens, portanto, há efetivamente uma atração sexual por homens e não por mulheres. Portanto, só por aí já diz aí qualquer coisa. No entanto, depois a pessoa continua. Ao mesmo tempo, eu receio por ter um relacionamento com homens porque na minha cabeça todos traem. E que as mulheres não. Eu acho que isto é um conceito tão estranho, não é? Porque o ser humano é um ser humano. Não interessa se é mulher ou se é homem, todos nós temos personalidades. E todos nós temos personalidades diferentes à partida, senão também era uma seca. Eu acho que nesta situação, atribuir que os homens todos traem e as mulheres não, é basicamente fazer aqui uma divisão extremamente gigante entre dois polos opostos e é basicamente criar assim, aqui, não sei, digo eu, uma guerra de sexos. E acho que é extremamente desnecessário. Os homens traem, as mulheres traem.
Ponto. O ser humano é escroto, não há dúvida disso. Temos pessoas com bastantes bons valores e temos outras pessoas cujos valores também não são os melhores. E depois há tanta situação implícita entre um casal que pode levar à traição, e não é que eu concorde que haja traições, atenção, mas eu acho que é preciso ver muito mais além, ouvir as duas partes para também perceber o que é que levou a uma pessoa a trair a outra. Novamente, eu acho que não deve haver traições, acho que é um ato de cobardia, inclusive, mas acho que tem muito mais nuances do que propriamente só dizermos tipo, os homens traem e as mulheres não. Não, as mulheres também traem. Não há cá essa coisa de, os homens são todos uns traidores e as mulheres não. Isso não existe. Eu acho é que nós às vezes estamos tão metidos no nosso próprio mundo que não conseguimos ver outras perspectivas ou outras situações que possam acontecer. Agora, ambos traem. E eu acho que este tipo de pensamento, que é um bocadinho mais fechado, é um pensamento um bocado mais contido na sua própria realidade, se calhar talvez por experiências passadas ou qualquer outra coisa do género, leva a que esta pessoa também não consiga, ou melhor, que consiga meter aquele bloqueio mental de que, eu não vou meter-me numa relação com um homem porque lá está. Eu vou ser traída certamente porque os homens traem, porque os homens são isto, porque os homens são aquilo, e na realidade acho que isto é algo que esta pessoa deveria levar seriamente a terapia, porque há aí qualquer coisa, há aí um bloqueio emocional que se está a criar pela própria pessoa, derivado desta ilusão de que os homens são os únicos que traem e as mulheres não, e que faz com que haja este bloqueio todo emocional. Depois temos aqui a outra parte, e Nossa Senhora, como os bissexuais sofrem. Jesus. Eu poderia-me rotular bissexual, mas acho que bissexual seria uma indecisão. Porquê que ser-se bissexual é uma indecisão? Porquê que não se pode simplesmente gostar dos dois? Eu não gosto dos dois, mas há quem goste. E então? Porquê que essa pessoa tem que ser indecisa? Porquê que não pode simplesmente gostar dos dois e ver a beleza nos dois e sentir-se atraída sexualmente pelos dois? Tipo, não é que isto seja... Atenção, este post foi há um ano atrás, ok? Em 2025. Estamos em 2026 neste momento e acho que em 2025 já nem sequer deveria haver esse tipo de discurso. É um discurso tão fechado que, Nossa Senhora, por amor de Deus, pronto, as pessoas bissexuais gostam de literalmente dos dois sexos e eu não percebo qual é o errado. Eles gostam como é que se costuma dizer? The great of both worlds, tipo o melhor dos dois mundos. Eles gostam e então, olha, acabam por ter mais escolha se for preciso e também não é isso que vai fazer com que eles traiam mais ou qualquer outra coisa do género, como muitas das vezes é implícito. E lá está. Eu sinto que eu como trans sofro, mas eu sinto que uma pessoa bissexual sofre a sério. Esta pessoa gostaria de gostar só de um género. Eu acho que não há nada de errado. Eu acho que a pessoa está apenas confusa, mas eu acho que esta pessoa gosta só mesmo de um género, que é o género masculino, porque efetivamente, acha atraente e há efetivamente esse desejo sexual pelo masculino. Portanto, não acredito que esta pessoa seja de toda bissexual ou lésbica, do que for. Esta pessoa diz: eu acho o relacionamento entre duas mulheres tão puro e isso deixa-me nervosa, porque eu queria falar tipo, sim, eu sou hetero ou sim, eu sou lésbica e apenas isso. Eu acho que vai um bocado de acordo com aquilo que nós estávamos a falar, de bissexualidade, no caso desta pessoa ser vista como uma indecisão. Não é de todo uma indecisão, mas ao mesmo tempo é assim, vamos cá ver. O relacionamento entre duas mulheres é puro. Eu não acredito que seja bem verdade. Eu acho que qualquer relacionamento consegue ser puro, independentemente com quem quer seja. Eu acho que esta pessoa diz que casaria com uma mulher milhares de vezes, mas já com um homem, eu penso que não, e isso enjoa-me. Eu acho que esse enjoo vem efetivamente do preconceito que tu tens para com os homens e com a pré-noção de que os homens todos vão te trair. E por esse mesmo motivo tu já criaste um bloqueio emocional que efetivamente te diz que não dá... eu não consigo porque sei que mais cedo ou mais tarde eu vou acabar por ser traída. Então,
já é esse bloqueio. E como tu metes a mulher num pedestal tão grande em como as mulheres não traem, as mulheres são puras, as mulheres são isto, são aquilo, claro que te casarias com uma mulher sem qualquer tipo de problema, mas depois a nível da componente sexual não iria lá estar porque tu própria já disseste que não te sentes atraída sexualmente por uma mulher, não te sentes a tal tesão. Ou seja, não adianta absolutamente nada tu casaste com uma mulher se depois também não a podes satisfazer. A não ser que, pronto, a mulher com quem tu te cases seja extremamente assexual e que não sinta a necessidade de haver esse toque físico nem nada do género dessa forma. Portanto, eu acho que qual seria a tua sexualidade? Na minha opinião, tu és uma mulher hetero e eu acho que tu deverias urgentemente procurar terapia e verificar essas questões de forma a que tu consigas trabalhar nelas. Desconstruir talvez um bocado esse pensamento que o homem é traidor e a mulher não, e tentar perceber também de onde é que isso veio. Terá vindo de um trauma passado? Terá vindo assim de uma situação um bocado complicada que tiveste no passado, um relacionamento com um homem que não correu assim tão bem? Será por histórias de outras pessoas que tu ouviste, que tu te apercebes que, epá, não correu assim tão bem e estás a levar isso como nota máxima em que como todos os homens vão repetir e vão fazer exatamente aquilo? Porque eu acho que não vai ser bem assim, não é? Ora, temos aqui o próximo caso número 2 de hoje. Uma pergunta para os LGBT dos subreddit. Tenho 14 anos e me identifico como bissexual desde o ano passado, mas não contei para ninguém da minha família. Ainda deixei apenas migalhas. Desenhei uma bandeira LGBT na aula de artes e pendurei no quarto e também escuto músicas sobre isso em inglês. É melhor esperar ficar mais velha para me assumir ou devo dizer logo e como devo dizer? Observação, os meus pais não são tão conservadores, mas os meus avós são. Muito e o apoio deles é o que me impede de dizer algo. Então é o seguinte, esta é uma situação bastante comum na realidade. Com 14 anos tu és uma criança. A verdade é esta. Podes saber o que é que tu és, podes saber o que tu sentes, e eu não digo absolutamente o contrário, porque eu, desde sempre que gosto de homens, não houve uma única altura em que eu dissesse que gostava de mulheres. E desde os 4 anos que eu digo que gostaria de ter nascido uma mulher, uma menina. E isto nunca mudou também. Portanto, quando dizem que as crianças não sabem, é bullshit. Claro que sabem. Tal qual como uma criança sabe o que é que gosta. Sabe se gosta de carrinhos, se gosta de azul, que sabe que cor que gosta daquela cor preferida e por aí fora. Mas, pelos vistos, tudo o resto é muito complexo para as crianças saberem, como é óbvio, não é? Porque é complexo para os adultos, como é que as crianças vão perceber? Para certos adultos, como é que as crianças vão então perceber? A realidade é que os adultos subestimam muito, mas mesmo muitas crianças. E eu acho isso extremamente horrível, porque é a mesma coisa que estar a dizer que as crianças são burras. As crianças não são burras absolutamente coisa nenhuma. São mais espertas do que vocês. Dito isto, esta pessoa tem 14 anos e identifica-se como bissexual. Tem uns avós bastante conservadores, os pais nem tanto. Eu acho que para já, se tu tens uma bandeira LGBT no quarto, à partida os pais já devem saber. Quase certeza. E estão à espera que tu vais ter com eles e que lhes contes. Eu, pelo menos, eu acho que se fosse mãe desta criança e eu fosse vendo que há sinais e que tu vais deixando sinais, eu iria deixando assim no ar também para te deixar à vontade para tu vires ter comigo. Se olha, filha, se precisares de alguma coisa, podes contar com a mãe. A mãe está aqui sempre para te ouvir, está aqui sempre para receber feedback, o que tu precisares. Sei lá, deixar assim no ar para que tu te sentisses à vontade para vires falar comigo. Neste aspecto especificamente, os teus avós são conservadores. Eu não sei se tu vives com os teus avós ou não, e com os teus pais. Na minha situação, enquanto eu estava a crescer, eu vivia com os meus pais, em que a minha avó era uma pessoa bastante liberal, o meu avô era extremamente homofóbico. A minha mãe é uma pessoa que sempre virou-se para nós e sempre nos disse: seja o que vocês forem, seja o que vocês quiserem, eu vou estar cá sempre para vos apoiar no que quer que seja. Claro que para uma criança isto pode significar muita coisa. A verdade é essa. Mas, como também ela nunca foi uma mãe muito presente, eu nunca me sentia à vontade para ter esta conversa e depois, ao mesmo tempo, tinha um avô extremamente conservador e tudo mais, portanto era um bocado complicado. Agora, o que é que eu acho sobre este assunto? Eu acho que, nesta situação específica, se tu não te sentes mesmo à vontade para contar aos teus pais
nesta situação apenas aos teus pais. Esquece os teus avós, porque os teus avós nem precisam de saber por enquanto, não é? Tu tens 14 anos, ainda tens muita coisa para viver, ainda tens muita coisa pela frente, não precisas de anunciar ao mundo inteiro que és bissexual, a não ser que tu queiras. Até porque nós não temos escritos na testa qual é a nossa sexualidade, correto? Portanto, ainda és uma pessoa bastante nova e eu acho que não há essa necessidade de correres para contar ao mundo inteiro, a não ser novamente que tu queiras e aí está tudo ok. Agora, o que eu acho que tu deves fazer é verificar o quão segura realmente tu estás, se não há a possibilidade dos teus pais te meterem na rua ou qualquer outra coisa do género, e se tu confias nos teus pais e se confias que efetivamente irás ser bem sucedida, porque a tua segurança é sempre mais importante e infelizmente há muitos casais que têm filhos mas que esquecem-se deste pequeno grande pormenor que a heterossexualidade não se ensina. Tal e qual como bissexualidade, homossexualidade, ser-se trans e por aí fora, não se ensina às pessoas. Just saying. Porque se fosse esse o caso, então eu teria sido hetero como o meu irmão, teria sido hetero como a minha mãe, como o meu pai, como a minha avó. Pronto, lá está. E eu cresci com os meus avós, cresci com a minha mãe, cresci com o meu irmão e de tanta gente hetero à minha volta, lamento, minha gente, mas eu não saí hetero, tecnicamente falando, né? Tendo em conta que sou um homem biológico e estou a fazer a transição para o sexo feminino, não esquecendo desse pormenor. Embora neste momento eu considere-me hetero, porque eu gosto de homens, sempre gostei, e eu considero-me uma mulher trans, portanto, tecnicamente eu sou hetero. Agora, relativamente, lá está, a dizeres, vê se tu te sentes à vontade. Se tu te sentes à vontade, go for it. Vai, fala com eles, explica-lhes a situação e, novamente, vê se tu te sentes segura. Porque o mais importante é tu te sentir segura nas tuas escolhas e segura de que se tu vais contar que não vais ter qualquer tipo de repercussão em relação aos teus pais. Os teus avós, é assim, se tu vives com os teus avós e eles são os teus tutores principais, entenda aqui o receio de falar abertamente sobre o assunto. E acho que se for esse o caso, talvez esperar seria a melhor hipótese, tendo em conta as repercussões que isso pode trazer na tua vida formativa. Mas ao mesmo tempo, se tu tens 14 anos e estás a sofrer bastante com isso, eu acho que tu deverias pelo menos falar com os teus pais, dado que eles não são tão conservadores assim, e se tu te sentires à vontade e segura com eles. Acho que deverias fazê-lo. Acho que vais sentir-te muito melhor depois, portanto, eu acho que sim. Se tens uma bandeira LGBT no quarto, quase certeza que pelo menos a tua mãe sabe. Quase certeza. Duvido muito. A não ser que eles vivem num mundo completamente paralelo e não sabem que aquilo é a bandeira LGBT. Também pode ser o caso, mas a esta altura do campeonato eu duvido. Portanto, é uma questão de ver. Okay? Pessoal, este vídeo já está a ficar bastante comprido. Eu também ainda vou editar, portanto ainda vou tentar tornar este vídeo um bocado mais curto e mais digerível. Digam-me se gostaram do tempo de duração deste vídeo, digam-me se efetivamente vocês curtiram do vídeo em si, da ideia, se curtiram das minhas opiniões, o que é que vocês fariam diferente ou diziam diferente a estes casos que nós abordámos aqui. Digam-me o que é que vocês acharam e eu volto para a próxima com um novo vídeo. Mas espero que tenham gostado do episódio 1 e adeus, até à próxima!